Em tempos de quarentena, como é que um ser humano que não tinha home office tá se virando? Então, esse sim é mais um vídeo de home office, mas hoje a gente vai te mostrar soluções incríveis para adaptar esse ambiente na sua casa. Home office, o ambiente mais falado e utilizado nessa quarentena. Mas não é para menos, né? Nesse momento todo, quem já não tinha pelo menos um home office planejado, tá lá se virando nos 30, se adaptando para ter um espaço mais confortável para trabalhar. E tem gente que até conseguiu enjambrar ali uma mesinha, mas a grande maioria tá usando a mesa de jantar para fazer tudo, refeições, trabalhar o dia inteiro, 24 horas naquele espaço. É verdade. Pior que esses dias eu tava conversando com um casal super querido, que eram clientes antigos nossos, e aí eles têm um apartamento com uma metragem super confortável, enfim, um lindo apartamento, mas na época eles não trabalhavam em casa e não levavam trabalho para casa, então assim, simplesmente não tem home office. E daí olha a mensagem que ela me manda. Na foto estão os dois empolerados ali na mesa de jantar com notebook, escambau, e aí a mensagem dela: para o teu conhecimento, essa é a situação do casal umas 15 horas por dia. E assim que der, eu quero um home office só pra mim. É claro que ter um ambiente pensado e planejado para isso seria incrível. Mas o vídeo de hoje a gente vai te mostrar ideias e soluções para conseguir adaptar aí na tua realidade. Lembrando que toda terça tem vídeo novo, então te inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa a sinetinha para receber notificação. Solução número 1, então. Aqui, nesses dois casos, a gente tem escrivaninhas soltas. As duas têm mais ou menos a mesma metragem, né, Flor? Sim, as duas são da Tokstok, inclusive, e as duas têm em torno de 1,30 m de largura. São pequenas, mas confortáveis, né? Exatamente. E são móveis soltos que dá pra facilmente comprar, até pela internet, né? E dá pra adaptar em algum cantinho da casa. Nesse primeiro caso aqui, é dentro do closet deles. E eles trabalhavam em casa, mas pouco. E aí, nesse cantinho, a gente delimitou o canto do home office. Na outra solução já é uma área de cobertura. E os dois casos têm uma questão aí em comum, que os dois precisam de espaços mais fechados para conseguir se concentrar. Então foi um pedido, não foi o cantinho que sobrou, na verdade. Foi um pedido de que eles precisavam de um quadradinho ali para conseguir concentração máxima, né? Daqui a pouco tu que tá nos vendo aí não precisa de tanta concentração assim, mas só tem um cantinho para colocar o home office. E quando a gente tem um espaço muito pequenininho, ao invés de fazer uma bancadinha micha, né? Trazer um móvel que tem um design, que tem um desenho, torna esse canto mais charmoso, mais convidativo. Não é porque tá adaptando uma área de trabalho que vai fazer ela de qualquer jeito. E outra coisa que eu acho bem legal dessas escrivaninhas é que ela sempre tem essas gavetinhas baixinhas embaixo do tampo, que ali sempre cabe folha de papel, algumas canetas bem à mão, que também é um toque clássico de escrivaninha que deixam elas bem charmosas. Sim, eu tenho paixão por esse móvel. Eu com certeza, um dia na minha vida eu vou ter uma escrivaninha dessas que tem várias tampinhas e várias gavetinhas. Adoro! E ainda para completar esses dois, a gente fez acima um armário aéreo com pouca profundidade, deve ter ali uns 30 centímetros de profundidade. Já dá todo um charme, já dá para colocar alguma coisa decorativa também e ainda é funcional para guardar as coisas, né? Nesses casos, ambos a gente mandou fazer de marcenaria, mas eu não tenho a menor dúvida que tem aéreos no mercado que poderiam servir para essa função, né? E nos dois casos a gente trabalhou com a madeira na escrivaninha e colocou uma cor, um é o branco e o outro esse azul escuro, para conseguir fazer um contraponto, né? Não precisa ficar um ambiente chato, quanto mais quando ele é num espaço menor assim, dá um toque diferente. E esse aéreo, ele pode inclusive auxiliar para resolver uma questão muito importante em home office, que é a iluminação. Aqui, como foi planejado para existir esses espaços, a gente conseguiu projetar ponto de luz embaixo dos aéreos, porque normalmente a luz está aqui atrás da gente e a nossa cabeça projeta uma sombra que dificulta a hora do trabalho. Quando se conseguir, porventura, adaptar nesse cantinho aí
puxar um ponto de luz e colocar embaixo do aéreo iluminação seria lindo. Se não der, a gente tem várias luminárias, né, Flor? Que resolveria certamente essa questão. Inclusive, tu tem em casa, né? Com certeza. Dá pra ser num formato de abajur, né? Que daí tu só precisa de uma tomada mesmo pra plugar. Inclusive, essa solução aqui que foi programado pra isso, então a gente deixou o ponto ali. Mas esse mesmo modelo existem aqueles de clips. Que se não existisse essa arandela aqui, com certeza daria pra adaptar e colocar o clips ali na prateleira. Ia fazer o mesmo tipo de iluminação, só ia ser solto e plugado numa tomada. Então é bem importante resolver essa questão, porque de fato a gente faz sombra e não tem como ficar trabalhando no escuro, né? Dá sono, impossível, não vai ser produtivo e ainda vai te fazer mal pros olhos, né? Só vai chamar mosquito. Solução número 2, bancadão. Não é pancadão, é bancadão. Talvez tu me diga que não nasceu pra ficar socado numa escrivaninha de 1,30 m, quanto mais no cantinho, tu precisa te espraiar, precisa de espaço, precisa de respiro, eu super te entendo. Talvez tu olhe aí pros lados e pense, eu não tenho onde enfiar um home office aqui na minha casa. Mas sempre, né, choices. Talvez tenha um lugar aí que tu tenha alguma poltrona que dá pra tirar, talvez tenha um canto que tem, sei lá, algum móvel que tu não usa tanto que dê pra tirar e colocar o home office. Vamos abrir essa mente, né? Exatamente, abre a mente. Aqui no meu caso, eu vou te contar que eu até cogitei de trazer, bem no lugar onde está o meu home office, de ter umas 2 poltroninhas mais slim, assim, mais magrinhas, para ter mais espaço aqui na minha sala. Mas, né, tive que optar por ou ter as 2 poltroninhas ou ter o meu home office. E graças a Deus que eu optei pelo home office, porque senão eu estaria perdida. Mas é isso, talvez na tua casa, no lugar onde tu tem uma poltrona, dá pra tirar e fazer um super bancadão. Que é o que também a gente tem nessa outra solução, né, Flor? Sim, aqui também, desde o início, foi concebido para existir essa bancada. E uma das coisas que eu mais adoro nessa solução foi que, inclusive, se pegou a parede de destaque do apartamento, né? Que é essa parede aqui que tem um janelão que dá pra rua. Porque a pessoa queria que nesse momento de trabalho ela tivesse essa vista da janela, que o ambiente de trabalho estivesse o máximo possível em conexão com a rua. E aí que eu te digo que é importante abrir a mente, né? Normalmente, inclusive, as pessoas nem tem nada embaixo da janela. Então, é bem provável que aí na tua casa seja a parede mais livre. Quem sabe faz, de repente não precisa ocupar todo como aqui. Nesse apartamento, o home office era um ponto muito importante. Dá pra ver pelas fotos aí com esse mundaréu de livros, ele era jornalista, escolheu esse local pela importância que ele dava pra essa bancada de trabalho, mas de repente tu segmenta, né, pega um pedaço da janela, faz um L num canto. Eu tenho certeza que se der uma olhadinha com cuidado na casa, vai achar uma parede pra botar essa bancada, né? Com certeza, com certeza. Como a gente disse, talvez tenha que abrir mão de outras coisas, mas estamos num momento que o home office é importante. Eu acho que sempre depois de uma crise tem algumas mudanças de hábitos que ficam para sempre, né? Quem sabe o home office vai ser uma delas, aí uma prática constante na tua vida. Não, certamente nunca mais seremos os mesmos. A gente vai lavar muito mais as mãos, já estamos lavando, né? E certamente vamos pensar a casa de uma forma completamente diferente. E aí, nesses casos, eu queria também pontuar mais 2 coisas que são importantes. Na solução anterior, a gente usou aquele aéreo para conseguir acomodar algumas coisas. Aqui na bancada da Carla, ela optou em botar um gaveteiro onde ela conseguia acomodar tudo que era importante no teu dia a dia, né? Sim, todos os documentos ali tem pasta suspensa, né, em que já me supre do que eu preciso para home office. Mas na outra solução embaixo da janela, ele não queria gaveta, mas ele queria mais espaço para livros. Meu Deus, era muito livro nesse apartamento, né? A solução foi fazer a bancada mais profunda para conseguir embaixo ali da bancada ainda fazer todo um nicho para mais alguns livros. Como tá dentro da sala, em ambos os casos, a gente sempre tem que pensar a melhor maneira de integrar isso com o visual da sala, né? E assumir que temos um home office aqui mesmo.
Mas talvez tu nos diga que tu não tem um cantinho e tu não pode ter o teu home office na sala porque tu não mora sozinho, tem filhos, o filho fica gritando nos teus ouvidos, impossível trabalhar com o marido zanzando pela casa. E aí vamos o que? Pra nossa terceira solução, que é levar Que é trocar o ambiente, pelo menos, né? Não necessariamente precisa estar nesses ambientes sociais da casa. E a gente já teve diversos projetos onde os clientes chegavam para nós e solicitavam home office no quarto, porque queriam justamente ter mais privacidade, não ter interrupção de quem tá na sala, às vezes a TV pode atrapalhar, e talvez tu me diga que não quer tirar as poltronas, que nem a Flor abriu mão, então de repente o quarto tem uma parede ali livre para conseguir acomodar esse home office. E daí nesse primeiro projeto, bem parecido com o projeto anterior ali do jornalista, a gente levou a bancada também para a janela, também trouxe o bancadão, também trabalhou com o gaveteiro, e aqui também ele já tem um mega quarto, tem um sofazinho ali do lado. Inclusive essa bancada aqui dá pra notar que ela tem bastante profundidade, né, Flor? Bem confortável. A gente tinha espaço aqui, na real, né? Sim. Então deu pra aproveitar bem. E aí, indo pra nossa próxima solução, talvez tu diga, o meu quarto não é grande, então não tem esse espaço todo. E quem sabe levar então o home office pros pés da cama, né, Flor? Como tu já teve bem em casa. Sim, sim. Aqui o meu marido precisava de um home office, eu vetei de ser na sala, porque eu queria poder ver TV, enfim, eu nem tinha filho na época, se tivesse, nem ele ia querer ficar na sala, né? Então a gente colocou essa bancada, ela é solta também, onde ele passava horas trabalhando, mas ela tinha bastante profundidade, porque ele precisava acomodar umas caixas de som, ela era bem confortável. E apesar disso, apesar da profundidade que ela tinha, que é uns 60 centímetros, ainda ficava um espaço confortável ali entre a cama e a bancada, para se precisasse circular, ia ter que pedir uma licencinha ali, mas enfim, para ele quando estava trabalhando era bem confortável. Mas é importante salientar que se tu não tiver espaço para colocar uma bancada de 60 e isso for atravancar muito a tua circulação, 50 centímetros costuma resolver bem a necessidade de um home office, principalmente se trabalhar com notebook, né? É verdade. 50 centímetros é ok, 60 é super ok, mas menos do que 50 até cabe o notebook, não é esse o problema, mas começa a ficar apertado para as pernas, né? Uhum. Não, e para apoiar os braços, né, por uma questão de ergonomia. Exatamente, então o ideal é de 50 para cima, né? É, e falando em medidas, a altura também, claro que tem aí uma variável das baixinhas às altas. Claro que tem uma variável aí das baixinhas às altas, né? Mas trabalhar ali numa média de uns 74 centímetros, variar 2 centímetros para cima, 2 para baixo é o ideal, porque depois fazendo uma boa escolha de cadeira, isso eu acho que é um item fundamental num home office. Uma boa cadeira garante horas de trabalho sem dor nas costas, sem futuros problemas, né, daquelas ites todas que pode dar. E daí boas cadeiras, elas têm regulagem de altura e consegue daí dar uma flexibilizada e uma adaptação para essas alturas de mesa, né? É verdade. Falando inclusive em regulagem de altura de cadeira, uma coisa bem importante a se cuidar, que é importantíssimo tu tirar as medidas antes de comprar, é que se a tua mesa tiver o tampo com alguma altura, como essas com as gavetinhas, é importante de ver se a cadeira, se ela tiver braços, se ela vai entrar debaixo, né? A gente fala por experiência de causa, porque todo mundo erra nessa vida e a gente já projetou e escolheu cadeira que não cabia embaixo. Errou! Errou! Não, e aproveitando essa deixa da Flor, a gente não mencionou lá na primeira solução, mas isso vale também para a compra da escrivaninha. Antes de ir na loja, mais ainda antes de fazer a compra, mede se esse espacinho que tu escolheu para escrivaninha cabe a escrivaninha, né? Naqueles 2 projetos sobrava bem pouquinho de cada lado, mas se conferiu antes. Se é um bancadão que tem um marceneiro envolvido, ele vai na tua casa, ele vai conferir as medidas e qualquer problema, larga
garantia é ele. Mas se tu for comprar por conta e errar, aí daqui a pouco não tem outra, aí deu merda. Antes da gente ir para última solução, essas duas bancadas em dormitório, tem uma solução que é desse fundo de marcenaria, que ele tem várias vantagens. Ele esconde todos os fios que saem do computador, às vezes para levar para uma impressora ou até mesmo para ligar na tomada que tá ali perto para passar energia para equipamento, mas num caso de adaptação, daqui a pouco não tem tomada perto da zona que tu escolheu para o home office. Então colocar um fundo atrás disso para não ter que, enfim, fazer uma quebradeira e fazer uma tomada perto, tu consegue pelo menos com esse fundo de marcenaria esconder a fiação até chegar na bancada mais próxima, né? É verdade, dá pra botar uma régua ali escondida e plugar todos os equipamentos, né? Uma super vantagem também desses fundos é que eles protegem de um chute ali, né? Às vezes tu tem uma parede pintada e aí, querendo ou não, às vezes tu dá uma chutadinha ali com o chinelo, com o tênis e aí vai marcando a parede. Daí esses fundos, eles são sempre de marcenaria e aí são sempre muito mais fáceis de limpar do que uma parede pintada de fato, né? Sim, tem dentro de casa gente que acha que aquilo ali é apoio de pé, não é nem que esbarra de vez em quando. Quando eu vejo o pé tá se sustentando ali. Eu não sei cadê o conforto nisso, né? Mas tudo bem. Tá, agora vamos então para o nosso último exemplo da nossa última solução dos quartos, onde aqui a gente tem um móvel super fofo e ele foi planejado para ser meio multiuso, mas ele não foi planejado para ser home office, então aqui acabou virando uma adaptação também. Ela queria uma penteadeira que servisse também de mesinha de cabeceira, mas que lá em alguns momentos pudesse servir de home office, né? Talvez tu diga, não tenho espaço embaixo da janela, eu não tenho espaço nos pés da minha cama, abre mão da mesinha de cabeceira e coloca ali, né? Ou seja, tu para de inventar desculpa esfarrapada. Algum cantinho nessa casa, nem que seja no banheiro, tem, né? Mas a gente não vai mostrar nenhuma no banheiro. Não precisa nem de cadeira, já senta ali no vaso e fica ali. Convenhamos, isso é produtividade. Tu não precisa nem te deslocar muito pra ir no banheiro. Uau! Mas voltando à mesinha lateral, a nossa cliente, ela também nos mandou relatos nos últimos dias que esse móvel acabou adotando 100% a função home office. Ela é o menor de tudo que a gente viu até agora. Ela tem 1 metro de largura e ela remete àquelas escrivaninhas de biblioteca antiga. Inclusive tem essa luminária que é um xodó, que é bem de biblioteca londrina, né? E ela tá ali mega ocupada, enfim, se virando nos 30 sem reclamar que não tem onde trabalhar, né? Bom, mas muito melhor do que trabalhar na mesa de jantar, que toda santa vez que tu vai comer, tu tem que tirar os troços tudo de cima, né? É pequena, mas é um lugar que tá ali adaptado pra isso e fica instalado e não precisa ficar tirando o tempo inteiro, né? E não só o inconveniente de ter que ficar fazendo e desfazendo o home office ou fazendo e desfazendo o jantar, tu consegue de alguma forma limitar o teu ambiente de trabalho. Não junta muito as tarefas, porque já é difícil trabalhar em casa sem achar que toda hora é hora de trabalhar e sem achar que toda hora e todo motivo é para interromper o trabalho. Então, se tu conseguir ter esse cantinho planejado ou que seja adaptado, mas da melhor forma para ser um momento de trabalho, muito melhor, né? E aí, teve alguma ideia brilhante para implementar aí na tua casa? Se gostou, já deixa teu like e deixa aqui nos comentários que a gente vai adorar saber. Se adaptar com alguma das soluções que a gente trouxe aqui, pode nos mandar uma fotinho lá pelo direct do Insta. Tá aqui na tela, a gente vai adorar ver, né? Verdade. Até o próximo vídeo, então. Beijo!